queridos irmãos e irmãs, como vocês estão? Eu espero que bem, nós estamos com saudades, mas o meu desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com a sua vida, com a sua família, auxiliando todos nós nesse tempo desafiador que temos vivido. Nós estamos em mais uma quinta-feira, dia 2 de abril, hoje então dia da nossa reunião de oração. Como cada um então está se reunindo na sua casa, com a sua família, nós estamos compartilhando mais essa reflexão, essa meditação na Palavra de Deus. Eu gostaria de meditar com os irmãos, com as irmãs nesse tempo, em um versículo que está lá na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Eu particularmente gosto muito dessa carta, a carta de Tiago, por ela ser uma carta muito prática. Nós, em outro momento, já estudamos essa carta inteira na nossa igreja e nós vemos o quanto ela é atual. Por mais que tenha sido escrita há quase 2.000 anos atrás, é uma carta ainda muito atual, muito prática, que nos ajuda a lidar com as situações do dia a dia da nossa vida. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Amém por isso? Nós estamos aqui ainda no início da carta de Tiago, versículo 5, um dos primeiros assuntos que ele trata com aqueles irmãos, que ele apresenta para todos nós também, e ele entra nessa questão da sabedoria. E de fato nós percebemos que precisamos muito de sabedoria para lidar com a nossa vida. A vida humana ela é muito complexa, muito complicada. Nós temos sempre muitos assuntos a tratar, muitas questões a resolver, e ainda mais existe o fato de que cada fase da nossa vida é diferente e nos traz desafios diferentes. Então a sabedoria sempre é algo muito necessário para todos nós. E eu gosto muito de uma definição muito simples que diz que sábio é aquele que sabe viver. Ou sabedoria significa saber viver. Sabedoria não tem a ver necessariamente com a quantidade de conhecimento que uma pessoa tem. Uma pessoa pode ser muito estudada, ter feito diversos cursos, faculdades, pós-graduações, mestrado, doutorado e não ser sábia, se ela não conseguir aplicar o conhecimento que ela tem na vida dela de forma prática. Por isso que normalmente nós consideramos as pessoas com mais idade, com mais experiência, como pessoas mais sábias. Porém também, infelizmente, isso não é uma realidade em todos os casos. Nós encontramos pessoas mais jovens que são bastante sábias e, infelizmente, às vezes encontramos pessoas mais vividas, mais experientes, com mais idade e que não têm sabedoria. Então, isso é um desafio para todos nós, buscarmos a cada dia sabedoria, aprendermos então a como viver, como colocar tudo aquilo que sabemos, tudo aquilo que vamos aprendendo em prática nas nossas vidas, de modo a viver de uma maneira melhor, de uma maneira mais adequada e para nós cristãos, especialmente de uma maneira que agrada ao nosso Deus. Mas aqui nós temos então uma promessa de Deus para nós e um convite de Deus para nós que é simplesmente maravilhoso. Aqui o texto nos diz que se alguém reconhece que necessita de sabedoria, ele diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, ou seja, se algum de vocês entende que precisa de mais sabedoria para a sua vida, faça o seguinte, peça a Deus. A Bíblia também, em muitos momentos, vai deixar muito claro que Deus é a fonte da sabedoria. Se Ele é o autor da vida, o criador e sustentador de todas as coisas, é claro que Ele é a própria fonte da sabedoria. E o Antigo Testamento, no livro de Salmos e de Provérbios, nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, eu reconhecer que eu, por mim mesmo, humanamente falando, não tenho condições, não tenho capacidade de lidar completamente com a dinâmica da vida, que eu não consigo fazer tudo sozinho e que eu preciso da ajuda, no caso de Deus, isso é já uma expressão de sabedoria. E aqui, segundo esse texto, é a forma de nós recebermos mais sabedoria, de nós nos tornarmos mais sábios e assim conseguirmos lidar com as questões da vida. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender e reconhecer, a nossa necessidade. Nós precisamos de sabedoria, sempre vamos precisar. Essa sugestão que Tiago nos faz aqui, esse convite que ele nos faz para pedirmos a Deus, é algo que nós deveríamos seguir diariamente. Esse pedido deveria estar
constantemente nas nossas orações. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me ajude a lidar com as situações que eu tenho para enfrentar na minha vida. Nós estamos vivendo dias que nos exigem muito isso. Por isso que eu escolhi esse texto também para refletir. Nós sabemos que a nossa dinâmica aí mudou bastante, nós estamos cheios de dúvidas, não sabemos como será amanhã, semana que vem, daqui 1 mês, daqui 3 meses. Estamos em tempos de incerteza e precisamos muito de sabedoria para tomar as decisões corretas, para lidarmos adequadamente com as pessoas, com a nossa própria família, né? Sendo que a rotina mudou e temos ouvido, né, de muitas pessoas a dificuldade até mesmo de lidar com até os conflitos simples familiares. Então nós precisamos disso, reconhecer que essa necessidade, que nós não damos conta, que nós precisamos de alguém para nos ajudar, e esse alguém é o próprio Deus. E aí o texto diz então que devemos pedir a Deus, e olha que bonito isso, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Então nós vemos que Deus, que é a fonte da sabedoria, ele tem alegria em nos presentear com sabedoria, de maneira abundante, de maneira transbordante. Não há nenhum procedimento burocrático para que isso aconteça. Isso independe de quem nós somos, independe da nossa origem. Não importa qual é a nossa classe social, a nossa condição financeira, não importa qual é o nosso nível de escolaridade, de estudo, não importa qual é a nossa raça, não importa qual é o nosso gênero. Aqui o texto diz que Deus concede livremente a todos que procuram. Então essa é uma verdade muito importante. E nós devemos então buscar isso com essa confiança de que Deus tem da sua sabedoria para nos oferecer. E Ele quer fazer isso, Ele simplesmente está esperando que nós reconheçamos a nossa necessidade e que nós o busquemos e peçamos isso para Ele. Deus concede livremente a todos sem criticar. E o versículo termina dizendo, e lhe será dada. É simples assim, você pede e Deus oferece, Deus entrega, Deus nos presenteia com isso. Agora também precisamos entender que Deus então vai abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, vai nos ajudar a ter mais discernimento das realidades, para que possamos assim tomar as decisões adequadas, mas também precisamos querer seguir isso. Porque, infelizmente, muitas vezes nós já temos um determinado conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, já sabemos muitas vezes quais devem ser algumas decisões da nossa vida, mas ainda assim decidimos fazer diferente. Então, também não adianta isso, né? Deus abrir os nossos olhos, nos mostrar a direção, nos mostrar a sua verdade, a sua vontade para nós, e nós optarmos por continuar seguindo os nossos próprios caminhos. Deus vai revelar a sua sabedoria, o seu conhecimento para nós, especialmente através da sua palavra, da Bíblia. Então nós precisamos também buscar, conhecer mais a Deus através da sua palavra, buscar as suas verdades, a sua vontade para as nossas vidas, e assim que entendemos, precisamos colocar em prática. Alguém já disse, isso tem tudo a ver com essa questão da sabedoria, que mais importante do que o quanto você conhece da Bíblia é o quanto você coloca em prática aquilo que você conhece. Vou repetir mais uma vez. Mais importante do que o tanto que você conhece da Bíblia é o quanto você coloca em prática aquilo que você conhece da Bíblia. Isso não significa que nós não precisamos a cada dia aprender mais da palavra de Deus. Não, então eu posso saber pouco que tá bom. Não é isso. Nós devemos ter amor pela palavra de Deus, desejo de conhecer a cada dia mais da palavra dele. Mas não adianta nada nós conhecermos profundamente a sua palavra, as suas verdades, e não colocarmos isso em prática. Nós vemos Jesus, no período em que viveu aqui entre os homens, que ele tinha muitos embates, muitos confrontos com pessoas que justamente tinham muito conhecimento, os fariseus, os mestres da lei, eles tinham muito conhecimento, mas a sua prática não estava alinhada com o conhecimento. Então, se nós estamos fazendo esse pedido que Tiago nos diz, eu vou até Deus e falo, Senhor, me ajuda. Senhor, me dá sabedoria, me ajuda a decidir, me ajuda a decidir o que é melhor para a minha vida, como eu devo caminhar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Quando nós tivermos, então, a orientação pela palavra de Deus, nós precisamos obedecer, colocar isso em prática. Assim nós experimentaremos da vontade de Deus, que a própria Bíblia nos diz,
que é boa, perfeita e agradável para aqueles que amam, para aqueles que temem a Deus. Então esse é o convite para mim e para você nessa noite. Esse é o desejo do meu coração, que nesses dias, que temos então buscado a Deus, faça parte da nossa oração esse pedido, esse desejo. Senhor, nos dá sabedoria. Senhor, nos ajude a lidar com mais um dia, com mais uma semana, saber o que vamos fazer, como devemos agir. E que quando nós tivermos diante de uma situação, tivermos que tomar uma decisão, a gente realmente siga o caminho que Deus tem nos orientado. E não os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade, o nosso coração que sabemos que é enganoso. Amém? Espero que Deus abençoe a todos com essa palavra, que Ele nos fortaleça, que Ele encha o nosso coração de alegria, de confiança por essa promessa tão preciosa. Talvez principalmente naqueles momentos que a gente se sente mais fragilizado, talvez triste, preocupado com as situações. Nós precisamos nos lembrar dessa verdade. E o meu desejo é que então o Espírito Santo faça esse trabalho nas nossas mentes, no nosso coração, e nos desperte, nos lembre dessa verdade, e que a gente possa então dobrar os nossos joelhos e pedir: Senhor, me dá da tua sabedoria, porque eu sei que o Senhor a concede livremente a todos aqueles que pedem. Deus seja louvado por essa verdade, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, e vamos nesse momento orar pedindo isso ao nosso Deus. Nosso Pai, nós queremos agradecer mais uma vez ao Senhor pela Tua Palavra que sempre fala aos nossos corações. Agradecemos por essa verdade tão maravilhosa, que o Senhor se importa tanto conosco, que o Senhor nos oferece uma fonte inesgotável. O Senhor é uma fonte inesgotável de sabedoria, e o Senhor nos oferece essa sabedoria livremente a todos aqueles que pedem, a todos aqueles que querem verdadeiramente isso da parte do Senhor. E nesse momento, Deus, nós fazemos então essa oração ao Senhor. Senhor, nos dê da Tua sabedoria. Senhor, nós reconhecemos que somos falhos, limitados, pequenos, que não temos condição, ó Deus, de lidar com os problemas muitas vezes tão grandes que aparecem nas nossas vidas, como este que nós estamos vivendo nesses dias. Nós pedimos então a Tua sabedoria. Pedimos a Tua ajuda, Deus. Pedimos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações, de nos ensinar, que Ele abra os nossos olhos, ó Deus, espirituais, para que busquemos a Tua Palavra e nela, de fato, encontremos as direções que devemos seguir na nossa vida. E pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos dê esse espírito obediente ao Senhor, que quando tivermos, então, que tomar qualquer decisão, nós sempre escolhamos seguir os Teus caminhos, seguir a Tua vontade, e não aquilo que muitas vezes o nosso coração pende ou aquilo que os nossos desejos tentam nos levar, ó Deus, mas que o nosso coração seja submisso e obediente ao Senhor. Abençoa, Deus, a vida de cada um dos meus irmãos, cada família, todos, ó Deus, que nós estamos sentindo tanta falta nesse momento. Pedimos que o Senhor esteja com cada um, guardando, abençoando, dirigindo, protegendo, ó Deus, sustentando em tudo isso. Nós te pedimos tudo isso com muita gratidão nos nossos corações e o fazemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e um abraço aí bem apertado à distância. Espero que logo a gente possa estarmos juntos novamente. Que Deus abençoe.